Fala, terceira séries. Hoje nós faremos a correção das atividades realizadas no mês de junho, começando aí pelo modernismo brasileiro. A aula que foi realizada no dia 15 de junho. Então, número 1, Enem 2016, poema Antíoco, de João Cabral de Melo Neto. Poesia. Não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Flor, te escrevo, flor, não uma, flor nem aquela, flor virtude em disfarçados brinóis. Flor é a palavra, flor verso escrito, no verso como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo, o salto fora do sono. Quando teu tecido se rompe, é uma explosão, posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente aplicá-lo. Nesse fragmento, João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito lírico propõe a recriação poética de: letra A, uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada a fim de assumir novos significados. B, um urinol, uma referência às artes visuais ligada às vanguardas do início do século XX. C, uma ave que compõe com seus movimentos uma imagem historicamente ligada à palavra poética. Letra D, uma máquina levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-revolução industrial. Letra E, um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao seu lirismo. Pessoal, João Cabral de Melo Neto é um dos principais escritores da terceira geração modernista, ou geração de 45. Ele dedicou-se à pesquisa sobre a linguagem literária e à experimentação estética, embora não tivesse proposto um novo movimento literário. Um dos recursos linguísticos presentes na obra de João Cabral é a metalinguagem, unção linguística por meio da qual explica-se a própria linguagem. É metalinguístico, por exemplo, um texto literário em que se demonstre o processo de criação do autor. É o que acontece no poema escolhido pela banca do exame. Poesia não será esse, o sentido em que ainda te escrevo. O interlocutor do texto é a poesia, com que o escritor, em seu processo criativo, conversa. Para conseguir esse efeito, utilizou-se de uma apóstrofe, figura de pensamento caracterizada pela referência direta ao interlocutor. Questão de número 2, do Enem de 2009. Confidência do Itabirão. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que a vida é porosidade, comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho. Vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é a doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro, Alfredo Durval. Este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia da parede, mas como dói. De Carlos Drummond de Andrade.
Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e os dilemas humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe claramente na construção do poema Confidência do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos de construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema, letra A, representa a fase heróica do modernismo devido ao tom contestatório e à utilização de expressões e usos linguísticos típicos da oralidade. Letra B, apresenta uma característica importante do gênero lírico, que é a apresentação objetiva de fatos e dados históricos. Letra C, evidencia uma tensão histórica entre o eu e a sua comunidade por intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo. D, critica, por meio de um discurso irônico, a posição de inutilidade do poeta e da poesia em comparação com as prendas resgatadas de Itabira. Letra E, apresenta influências românticas, uma vez que trata da individualidade, da saudade, da infância e do amor pela terra natal, por meio de recursos retóricos pomposos. Então, é a letra C. Nota-se que o poema Confidência do Itabirano evidencia uma troca entre o universal e particular, no que diz respeito ao eu lírico e a sua comunidade, visto que ele revela que carrega consigo as marcas de seu meio de origem, nos versos 1 a 3. A cidade de Itabira, região produtora de minério de ferro, localizada em Minas Gerais. Ao longo do poema, vemos que tais marcas se manifestam nele de forma a torná-lo também de ferro, tornando o sofrimento uma diversão. Questão de número 3, do Enem 2012. Sambinha. Vem duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, afobadas, braços dados, depressinha. Bonita, senhor, que até dão vontade para os homens da rua. As costureirinhas vão explorando perigos. Vestido é de seda, roupa branca é de morim. Falando conversas fiadas, as duas costureirinhas passam por mim. Você vai? Não vou, não. Parece que a rua parou para escutá-las. Nem os trilhos sapecas jogam mais montes um para o outro. E o sol da tardinha de abril espia entre as pálpebras crespas de duas nuvens. As nuvens são vermelhas, a tardinha é cor-de-rosa. Fiquei querendo bem aquelas duas costureirinhas, fizeram-me peito batendo. Tão bonitas, tão modernas, tão brasileiras. Isto é, uma era ítalo-brasileira, outra era áfrico-brasileira. Uma era branca, outra era preta. Os poetas do modernismo, sobretudo em sua primeira fase, procuravam incorporar a oralidade ao fazer poético, como parte de seu projeto de configuração de uma identidade linguística e nacional. No poema de Mário de Andrade, esse projeto revela-se, pois, letra A, o poema capta uma cena do cotidiano, o caminhar de duas costureirinhas pela Rua das Palmeiras, mas o andamento dos versos é truncado, o que faz com que o evento perca a naturalidade. Letra B. A sensibilidade do eu poético parece captar o movimento dançante das costureirinhas, depressinha que, em última instância, representam o Brasil de todas as cores. Letra C. O excesso de liberdade
usado pelo poeta ao desrespeitar regras gramaticais, como os de pontuação, prejudica a compreensão do poema. Letra D. A sensibilidade do artista não escapa do viés machista que marcava a sociedade do início do século XX, machismo expresso em que até dão vontade para os homens de rua. Só é a letra D. O poema contempla tanto o cotidiano da cidade grande quanto a realidade multirracial da nação brasileira. Afobadas, braços dados, depressinha. O andar apressado é sugerido pelos versos curtos e pelos encadeamentos semânticos, isto é, o sentido do verso continua no próximo. Número 4. Questão do Enem de 2013. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o porquê, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É a visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido, só não inicio pelo fim, que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Um fragmento da A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa particularidade porque o narrador, letra A, observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e aos personagens. B, relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. C, revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. D, admite que a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. E, propõe-se a discutir questões da natureza, filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção. Resposta correta, letra C. A peculiaridade da voz narrativa de Clarice Lispector aparece neste fragmento de A Hora da Estrela, em um sujeito que, com a visão crítica da linguagem, ao invés de narrar, tece reflexões sobre questões existenciais, como se estivesse em crise. Quando diz, enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. E sobre a própria construção do discurso, como texto, quando diz, como eu irei dizer agora essa história. Questão de número 5, do Enem, de 2013. Brasilidade em construção. A Europa curvou-se ante o Brasil. A injustiça de 7. E meia dúzia na cabeça dos portugueses. E tem umas referências, né? O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem, letra A,
Direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais. B. Forma clássica da construção poética brasileira. C. Rejeição à ideia do Brasil como país do futebol. D. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética. Letra E. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras, substitutivas dos originais. A resposta é a letra A, porque as anotações junto aos versos ao longo do poema possibilitam direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais por parte dos leitores, como aqui explica que Brasil é o país do futebol, ou que 7 não é um número, mas sim um time. Além disso, o todo do poema explicita a supremacia do futebol como marca de brasilidade. Questão de número 6, do Enem de 2012, o Trovador. Sentimentos em mim, do asperamente, dos homens das primeiras eras, as primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio. Na minha alma doce, como um longo som redondo. Catabona, cantabona, dolom. Sou um tupi tangendo um alaúde. Ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade, em O Trovador. Esse aspecto é, letra A, abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. B, verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos, estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. C, lamentando pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim, do asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde e long. D, problematizado na oposição tupi, selvagem, versus alaúde, civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade? Sim, a letra D. O autor começa remetendo a outros tempos passados, sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras, tempo que só termina quando conclui ser um tupi, esse indígena do passado tocando seu alaúde, que é um instrumento musical europeu medieval, mas que por isso mesmo traz a ideia de civilizado em si. Ele conclui unificando esses dois opostos em um, que seria a origem do Brasil. Ideia muito comum dos modernistas nessa mistura de diferentes que compõem o Brasil. E a aula realizada no dia 23 de junho sobre a terceira geração modernista, também conhecida pela geração de 45. Número 1. Sobre o pós-modernismo, é correto afirmar, exceto, ou seja, nós teremos aí 5 opções, sendo 4 verdadeiras e uma falsa. Então, você vai marcar a opção incorreta. Letra A. Pós-modernismo é o nome dado às mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades desde 1950. B. O pós-modernismo é um termo de periodização artística e literária que se refere ao que vem depois do modernismo, abrangendo suas 3 fases. Primeiro modernismo dos anos 20, modernismo dos anos 30 e 40, modernismo cacônico de meados dos anos 40 e 60. D. Letra C. As narrativas pós-modernas apoiam-se no cotidiano. Daí o seu caráter espontâneo e dão prioridade às temáticas que levam ao inconsciente coletivo? Correto. Letra D.
Os temas da prosa pós-modernista são extraídos do cotidiano e tratados com irreverência. Essa abordagem tinha como objetivo destruir e contestar os valores artísticos do passado, bem como os valores ideológicos, sociais e históricos que forjaram o patriotismo brasileiro. Pessoal, é a letra D, que não está certa. As características descritas da alternativa D dizem respeito à primeira fase do modernismo brasileiro, também conhecida como fase heróica. Número 2. Entre as principais obras literárias da prosa pós-modernista estão Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, correto. Memórias Sentimentais, de João Miramar de Oswald de Andrade. As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, sim. Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, sim. Então a opção é a letra A. Questão de número 3. Alguém que ainda pelejava, já na penúltima ânsia e farto de beber água sem copo, pôde alcançar um objeto encordoado que se movia. E aquele aconteceu ser Francolin Ferreira, e a coisa movente era o rabo do burrinho Pedrez. E 7 de ouros, sem susto a mais. Sem hora marcada, soube que ali era o ponto de se entregar. Confiado ao querer da correnteza, pouco fazia que essa a levassem de viagem, muito para baixo do lugar da travessia. Deixou-se tomando tragos de ar, não resistia. Guimarães Rosa, o burrinho Pedrez. A característica regionalista presente no fragmento literário acima é: letra A, a exploração dos homens e dos animais pelos proprietários do meio rural. B, o mal-estar gerado pela decadência social. C, a observação minuciosa da fauna e flora de uma região. D, a integração dos homens e dos bichos ao seu meio ambiente. Sim, letra D. A história da travessia da boiada é cheia de outras pequenas histórias que correm paralelas à principal. A narrativa de Guimarães Rosa tem essa característica de fabulação, na qual outras lendas ou pequenas narrativas se enroscam no meio do enredo principal. E a questão de número 4, do Enem de 2013. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei o que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu quem escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma vida gradual. Há 2 anos e meio, tenho aos poucos descobrido os porquês. É visão da eminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não início pelo fim que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque é preciso registrar os fatos antecedentes. Clarice Lispector. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 77, ano da morte da escritora.
Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador, ele revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais, sobre a construção do discurso. Na questão sobre o fragmento do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, podemos perceber a preocupação em abordar os aspectos relacionados com a composição do texto literário. A peculiaridade da voz narrativa de Clarice mostra as reflexões existenciais do sujeito em crise e também uma técnica de construção do discurso muito presente na linguagem da escritora, o fluxo de consciência no qual a personagem deixa de narrar para fazer reflexões acerca do próprio comportamento. Até mais!